Já vou pegar a minha planilha aqui para você dar uma olhadinha. Porque semana passada a gente entrou no conceito, né, Tati? Uhum. Agora eu vou entrar aqui na planilha para você ver bem tranquilo. Não vai ter nada assim diferente demais, não. Quer ver? Deixa eu só compartilhar. Você está no computador? Eu tô no celular, No celular? mas Tá, dá pra ver. dá para ver, né? Qualquer coisa eu aumento Dá. aqui também. Peraí. Deixa eu aumentar mais aqui. Porque, na verdade, é o seguinte, Tati, essas, aqui tem 6 planilhas. Essas 6 planilhas eu vou enviar para você. O que que tem nessas 6 planilhas? A primeira parte é igual a planilha que você tem, que você está preenchendo, que é o fluxo de caixa e o DRE, normal. Sim. Nessa Aham. parte aqui, eu pus o DRE em cima e aqui embaixo eu coloquei a parte dos percentuais. Então, só percentual. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, o custo variável dessa empresa aqui, ó, o ideal é de 45,65 está 6%. A mais de contribuição, eu coloco aqui o que que é o ideal e quanto que ela tem aqui na frente. Só para dar uma analisada. O que a gente Aham. vai ver hoje é essa parte aqui, que é a parte, né, de calcular mesmo o preço do serviço. Aí, como que eu fiz? Para ficar um pouco mais simples. Primeiro, a gente vai calcular a capacidade produtiva. Então, vamos lá. É, vamos pegar um projeto seu como exemplo. Vamos supor, me fala um projeto seu que você fez aí recente. Ah, Ju, eu fiz uma cozinha. Ou, não sei, me fala algum projeto seu que você tenha feito recentemente aí, que você queira pôr de exemplo aqui para a gente calcular esse custo desse projeto. Você tem algum? Tá. Foi. Eu vou te falar um que a gente tá fazendo, tá mexendo, Aham. que é uma loja, né? Ah, tá. Porque os outros são ambientes, são o que a gente entregou recente, são mais ambientes, sabe? Não é só uma cozinha, tipo assim, é uma cozinha, sala e outra coisa. Perfeito. Essa loja daquela moça que você tinha comentado comigo, né? Sim, isso, ela mesma. Ótimo. Aí vamos lá. Quantas pessoas para fazer esse projeto? Primeiro, qual foi o valor que você passou para ela, da loja? Essa loja ficou. Acho que a gente fechou em 31 mil, se eu não me engano, viu, Ju? Tem um mil. Beleza. Não, é só para a gente ter uma noção. Mas Tá. Uhum. aí a gente já vai. Eu pego um exemplo que a gente já faz aqui. Ótimo. Aí, desses 31 mil, quantas pessoas que você envolveu lá para fazer a produção da Nessa loja, eu acho que foram umas 3 pessoas. 3 pessoas? Aí, no caso. É, que foi o marceneiro, Aham, o ajudante e é, esse menino que entrou recente com a gente, que eu comentei com você, sabe? que está com. Mas assim, dependendo do ambiente, vamos supor, mais pessoas envolve ali também, sabe? Para agilizar alguma coisa, mas basicamente foram 3 pessoas. Certo, então vamos usar os três aqui. Porque aqui, ó, primeira coisa, essa parte em amarelo é a parte que a gente vai preencher. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, número de pessoas produtivas. Aí tem até um Uhum. exemplo aqui, para ficar mais fácil, mas eu vou colocar aqui, ó, 3 pessoas. Aí vem horas diárias máximas produtivas. Aqui é uma média por pessoas. Eu coloquei 7 horas. Por que 7 horas, Tati? Porque assim, vamos supor que a pessoa tem um café, ela tem um horário que ela fica lá respondendo algum WhatsApp, tem um horário de ociosidade, Aham, tem, né? tem. Então, se a gente põe 8 horas, porque ninguém fica exatamente 8 horas, a gente não é robô, né? Então, a gente põe uma média de 6,5, 7 horas de produtividade. Beleza. Agora aqui, ó, dias trabalhados no mês. Aqui é a média por pessoa. Aqui a gente coloca capacidade produtiva mesmo do mês, que aqui nós estamos calculando o mês. Embaixo aqui vai vir os outros passos para a gente calcular o projeto. Primeiro eu preciso saber a capacidade produtiva do mês. Então, Uhum. aqui, no caso, eu coloquei 22 dias.
Por que 22 dias? Porque sábado você trabalha até meio-dia, não é? Então, os meninos não trabalham dia de sábado, é só quando tá apertado, né? Aí eles vêm no sábado e até meio-dia. Ah, então tá. Então vou colocar 20 dias, que é uma média mensal aí de dias úteis, né? Que aí não precisa pôr nem sábado nem domingo. Mas isso aqui a gente pode mudar Aham, para esse exemplo aqui. Então, a planilha já traz, ó, horas produtivas máximas do mês, 420 horas. Aí vem aqui embaixo, ó, um percentual de produtividade. Esse percentual aqui, Tati, ele vai considerar a produtividade dos meninos no sentido de tem matéria-prima disponível? Será que vai ter luz todo dia, porque às vezes falta energia? Será que aham. vai faltar? O cliente mesmo ficou de vir tomar uma decisão e não veio? Ou alguém está de dengue e não pôde vir? Então, esse percentual de produtividade aqui, a gente coloca entre 60% a 80%. Se eu colocar ele muito baixo, o meu preço vai subir. E se eu colocar Uhum. muito alto, vai ficar irreal. Pessoas. É. Normalmente eu deixo aqui em torno de 80%. Vocês podem mudar se você achar que precisa, mas geralmente Tá. dá certinho. Aí ele vai trazer aqui, ó, horas reais de produtividade semanal, 28, horas reais de produtividade mensal por pessoa, 112 horas. Então aqui nós estamos calculando por 3 pessoas, tá dando o total do mês 336. Isso aqui é só o total do mês, que seria o Uhum. passo 1. No passo 2, Deixa eu só tirar uma dúvida, Ju, porque no nosso caso, vamos supor, é, mas eu acho que no final vai dar a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, são 3 pessoas produzindo ali e aham. 3 pessoas que depois vai montar o serviço. Ah, não, vamos por todo mundo. Porque aqui eu vou calcular o custo desse projeto. Entendi. Entendeu? Então, eu vou aumentar aqui para 6, tá? Porque aqui é por projeto, Tá. vai ver lá no final. Aí dá para a gente colocar tudo juntinho. Então, para 6 pessoas, então, continua 112 horas mensais, né, por pessoa, e 672 Aham. horas no total. Aí, beleza. Aí, o passo 2 é pegar o custo fixo. Aí, o custo fixo, mais ou menos quanto, hein, Tati, que deu aí, você En- sabe? Então, o custo fixo entra o nosso Prolabore, No custo fixo nesse caso? entra o Prolabore. Aham. Tá. E tem algumas coisas de prestações de financiamento, essas coisas, entra também? Entra Porque, assim, é a longo prazo, né? sim, Então, e tem algumas coisas de obra que a gente está pagando, mas não é coisa fixa, né? Tipo, 7, 10 vezes, mas não é nada fixo. sim, Então, o fixo é em torno de uns 45. beleza. Esse mesmo que eu estava imaginando. Você sabe quanto que ele está representando do faturamento? Quantos por cento? Por exemplo, faturamento mês passado deu 100 mil e o custo fixo deu 45 mil. Então, ele representaria 45% do faturamento. Uhum. Você tem essa noção? É mais ou menos isso mesmo, mas assim, tem mês que vai variar, né? Sim. Igual mês passado mesmo, foi em torno de uns 90. Acho que a gente não chegou a 100 mil, não, foi uns 90 mil. Que eu coloco aqui no passo 2, geralmente? Uma média dos últimos 3 meses. Somo a receita, somo os 3 meses de custo fixo, divido por 3 para pôr uma média. Porque tem oscilação, não tem jeito, né? Tem, nossa, tem. Tem oscilação. Aí eu pego a média para fazer esse cálculo aqui. Aí a planilha até traz a média para a gente. Mas é só para você ter uma noção. Tá. Uhum. O passo 3 aqui, a gente vai pegar algum custo com o projeto. Por exemplo, aqui, os meninos, quando eles vão fazer a montagem, a gente teria que colocar aqui o custo da gasolina deles. Por Uhum. exemplo, o transporte. A matéria-prima, eu teria que colocar aqui. Por quê? Dentro do custo fixo, Tati, eu estou pondo só o que você tem que pagar de água, luz, telefone, tal, 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 tal. Esse aqui de baixo seria como se fosse o custo variável. Aí, por esse Entendi.
por esse projeto aqui, por exemplo, você tem noção de quanto que foi só de matéria-prima? O meu telefone tocou aqui, Ju, desculpa. Não, tranquilo. Pode ver se você quer De atender. matéria-prima, nossa, Uns 15, talvez. Uns 15 mil. eu acho que é por aí, Ju, uns 15 a 17 mil. É. Vamos pôr 17, então. Vamos pôr 17 mil. Eu tenho até que confirmar isso, viu? Não, depois a gente pode fazer mais certinho, né? Tá. No caso, ó, o transporte aqui seria o custo da gasolina. É perto, é aqui dentro de Tabira mesmo, não é? Aham, é no centro. Você acha que a gente coloca o quê? Uns 10, 20 reais, alguma coisa mais simples Porque assim? lá a montagem tá já tá indo para uns, deixa eu ver, para uns quarta, quinta, Ah, sexta, sábado, domingo foi até meio-dia, uhum. segunda, terça, quarta. Amanhã, segundo eles, finaliza. Então já tá indo para uns 8 dias de montagem lá na loja. Lá na loja. Então, eles foram lá, foram e voltaram em torno. Isso quando não precisa de vir buscar alguma coisa. En- Hum, Então, acho que em torno de uns R$ 250 se bobear. perfeito, perfeito. Então, vamos pôr isso aqui. Tem alguma coisa que você teve que comprar aqui para terceirizar ou algum outro custo variável assim para montagem específico assim? Porque Não, a gente terceirizou algumas coisas, mas embutiu tudo dentro do valor mesmo. dentro do valor. Beleza, então tá. Então, o passo 3 seria mais ou menos o custo variável. O custo variável está todo aqui? Não, porque aqui, ó, Não. vai faltar ainda a parte que vai entrar aqui embaixo, que é os percentuais de maquininha, essas coisas que eu vou te mostrar, que a gente vai pôr dentro do markup. Tudo que for percentual, colocando dentro do markup, fica mais fácil para calcular. Então, por isso que eu dou uma separada. Eu coloquei em passos para ficar mais fácil da gente fazer. Então, tá. Agora, você falou comigo que os meninos foram lá quarta, quinta, sexta, sábado até meio-dia, segunda e terça? Segunda, terça, hoje é quarta, né? E finaliza amanhã, quinta. Então, 4 dias e meio? Não, na verdade foi quinta, sexta. Peraí, quinta. Não, foi quinta. Não, foi quinta, mentira. Quinta, sexta, sábado até meio-dia, segunda, terça, quarta, quinta. 7 dias e meio, né? 7 dias e meio. 6 dias e meio, não, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta. 6 dias e meio. Então é isso, 6 dias e meio. Beleza. Então, aí, o que que a gente vai colocar? Nós Mas pode, tipo assim, arredondar para 7, porque se não terminar amanhã, tem que voltar na sexta. Bacana. Então tá. Então, aqui o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os dias em horas. Então, 7 vezes 8, 56. 56 horas que eles demoraram para montar esse projeto, tá? Aqui em horas, ó. Aqui, ó. Tá. Horas dedicadas, 56. Aí aqui nós vamos colocar as 6 pessoas. Aí vamos lá. Primeiro, marceneiro. Qual que é o salário do marceneiro, mais ou menos? Você falou? 2.600. 2.600. Mas 2.600 é o que ele recebe. Você paga mais uma pancada de imposto. Aqui eu Sim. indico colocar o salário mais o imposto, porque, né, afinal de contas, você está calculando o custo total do projeto. Então, nos 2.600 deve gastar pelo menos mais uns R$ 1.000 aí com ele. Aham. E isso quando não faz hora extra, né? Isso quando faz hora extra. Aí, a hora extra, se houver, aí um custo adicional a gente põe aqui em cima, ó, custo variável de cada serviço. Entendeu? Uhum. Beleza. Então, o Entendi. marceneiro, vamos pôr aqui, ó, ajudante um, ajudante número 2, né? Isso. É, ajudante 2. Aí tem 3 montadores. Não, na verdade são dois montadores. Montador um, montador 2 e tem mais um, né?
E é esse menino que entrou agora, por último, que ele é operador de esquadrejadeira, né? Mas ele faz outras coisas também. Vou pôr ele aqui, operador. Você. Qual que é o salário do ajudante, mais ou menos, Tati? 1515. 515, dá uns 2.200, né, de Aham, jornal aí. Vamos pôr 2.200 no ajudante um e 2. pode. E o montador? O montador é 2.100 o salário dele. 2.100. Opa, 2.100 não. É, Vamos pôr aqui, dá uns 2 e... dá uns 3.000. dá. Talvez até mais. 3.000, 3.000. E o rapaz tá como operador? Quanto que Ah, ele... não, esse montador 2 aí, o salário dele, porque ele tá iniciando agora, então é menos, 1.600. 1.600, É, fora os impostos, né? então, Uhum, uns 2.200, né? isso. E o operador? É 1.515 também. 2.200 também. Beleza. Agora, aqui vem, ó, horas trabalhadas, tá vendo? O Aham. que que a gente tem que colocar aqui? Mais ou menos, quantas horas que o marceneiro e o ajudante um e 2 fizeram, né? O trabalho. E aqui embaixo, na verdade, ó, essas 56 horas aqui vai ficar só para esses três. Porque esses três foram, Uhum. deu esses 7 dias, né? Então, essas 56 horas que nós vamos dividir ela por esses três aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Porque aqui eu preciso calcular o custo da hora, mas o custo da hora vai ser diferente para cada um, Cada um, né? Peraí. Por isso que às vezes é complexo, mas a planilha ajuda, não é? mas a planilha ajuda bem, ó. Então, por exemplo, dá mais ou menos 18 horas para cada um. Vamos pôr aqui, ó, 18, 18, 18. Quer ver? Acho que tem que pôr um 19. 54, mais 2 horas. Na verdade, vamos pôr aqui, ó, 19 horas, 19 horas e 18 horas. Aqui nós estamos falando de 56 horas, que são 7 dias do montador um e 2 e do operador. Agora, para Uhum. fazer as peças, né? Quantas horas será que o marceneiro e os dois ajudantes demoraram? Você tem noção? Olha, Ju, o que que acontece nesse caso? Porque às vezes acontece muito também, por exemplo, de uma parte estar pronta, Uhum. e aí os meninos vai começar a montar. Enquanto eles estão montando, o pessoal está terminando de fazer. Entendi, entendi. Nesse caso mesmo, igual da loja, por exemplo, os meninos cortaram na segunda, terça, quarta. Então, só aí já deu 3 dias, né? Que deu já para os meninos ir para a obra. Certo. Só que tem algumas coisas que tem que tirar a medida, por exemplo, igual um painel no teto lá. Certo. Depende de outras coisas ser feita, montar outras coisas para a gente tirar a medida e fazer. Então Entendi. hoje, por exemplo, esse marceneiro estava mexendo nesse painel. Então, os meninos tiraram a medida e ele já fez. Aham. E lá teve uma questão também de um balcão que ele é muito complexo. Pensa assim no móvel, ele é um balcão redondo, Aham. então assim, o grau de dificuldade dele era muito grande. Então os meninos ficaram muitos dias, uns 3 dias só fazendo esse balcão. Hum, Então eles gastaram muitas horas também, sabe? entendi. Entendi. Pelo que você me falou, então foi 3 dias, segunda, terça e quarta, para montar, para depois os meninos irem lá montar. Mais um Uhum. dia desse painel, mais 3 dias do balcão. É, mais ou menos isso. Mais ou menos, estão 3, 6, 7 dias. Mais 7 dias, É, né? uhum. Uma média. Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente divide. O ideal, assim, quanto mais próximo, melhor, que aí a gente vai achar realmente o valor, né? Porque, por exemplo, Sim, a hora do marceneiro, ela é mais cara que a do ajudante, né? sim. Então, vai interferir. Mas é o que dá para você ter uma ideia geral, dividindo, assim, do projeto.
Eu vou pôr a fórmula somando as horas aqui para ficar mais fácil. Espera aí. Que aí já vai somando tudo aqui. Beleza. Então, para esse projeto, 113, deixa eu aumentar aqui, como se está dando para você ver. 113, Tá? né? Uhum. Custo de todo mundo, 12.540. O passo 4 é só colocar isso aqui. O passo 5, aí vem o restante daquela questão lá que eu falei com você do custo variável, que é o imposto sobre o faturamento. Qual que é, Tati? Você sabe o percentual que você paga de imposto? 4%. 4%. Fechado. Você paga comissão de venda ou algum tipo de comissão para os meninos? Na hora extra. A hora extra. Aí a hora extra a gente tem que ver mais ou menos quanto que daria. Porque aqui pode entrar a hora extra com percentual, não tem problema. Aí, Igual, por exemplo, esse mês que eu fechei, tô fechando a folha de pagamento. aham, Esse mês de hora extra deles deu em média de uns. Deixa eu ver aqui. Uns R$ 1.000. uns R$ 1.000. Beleza. De todo mundo, né? De todo mundo, é. Todo mundo. Se a gente tivesse que fazer um paralelo entre o projeto, porque na verdade vocês já deram o preço do projeto, que é 31 mil, né? Então, Aham. dá para a gente fazer mais ou menos um percentual aqui com base nisso. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó. Que aí seria os 1.000 vezes 100 dividido pelos 31 mil. Daria mais ou menos 3,22, como se fosse a hora extra. Um percentual, sabe? Eu vou até. E como que você fez esse cálculo, Ju? Só para me anotar aqui. Aqui eu fiz quanto que seria R$ 1.000 de 31 mil, que é o projeto total, né? Aham. Então, porque aqui, tá, você pode pegar uma base aqui, você pode pôr entre 3 e 5%, deixar isso mais ou menos fixo, Ah, sim. porque já deve ser uma média que você faz por projeto. A gente pode fazer mais projetos aqui e ver se dá mais ou menos isso. Que é também a média que o pessoal paga de comissão, sabe? No mercado, Entendi. é de 3 a 5. O que que eu fiz? Eu peguei os R$ 1.000, multipliquei por 100 e dividi por 31 mil. Aí eu achei R$ 1.000 representa 3,22 de 31 mil. Eu vou pôr aqui, ó, hora extra. Beleza. Agora, essa venda, você parcelou ela no cartão? Como que você recebeu ela? Não, Não, né? foi à vista. É à vista. Então, você não teve esse custo aqui. Beleza. Não. Teve algum outro custo com esse projeto? Não, não, teve não. Se a gente lembrar de algum, a gente pode colocar aqui. Não tem Tá. problema, não. Aí, você tem uma noção de qual que é o lucro que vocês têm no mês, de forma geral? Então, não tenho, Ju, para te falar a verdade, viu? Então, top. Na hora que você preencher a planilha, a gente já vai ter esse número lá. Eu vou deixar aqui como se fosse 10%, tá? E se a gente quiser, Esse que é meu medo, não chegar nem 10%. nós vamos ver aqui agora, quer ver? Aqui, Ju, e entra, por exemplo, os outros custos variáveis. Por Então, exemplo, só de boleto é de 21.000 a 25 todo mês. entendi. De 21 a 25 que você fala, é os recebimentos? Ou é o... Não, é de boleto, de material, matéria-prima. Tá. Mas aí junta, tipo assim, de outras pessoas, né? Não é só no caso dela. A Aí, matéria-prima em geral. como que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer esse cálculo, levando em consideração só o DRE. Aí a gente pode fazer esse cálculo na próxima. Que aí eu não vou fazer o Entendi, cálculo por projeto, eu vou fazer o cálculo pelo resultado da empresa. Entendeu? Aí você, entendi. por isso que era legal. Na próxima você trazendo o DRE, aí eu consigo te falar certinho. Porque no Tá, caso dela, se eu não posso colocar o custo de máquina nem de boleto, tá pago à vista.
Se eu colocar, vai interferir. A não ser que a Sim. gente pegue esse custo aí e coloque ele como custo fixo, mas naquela parte lá embaixo de investimento, que é como se fosse, como se você estivesse pegando um capital de terceiros para usar. A gente pode fazer isso. Aí ele entra no custo fixo. Só É que porque esse custo variável meu, ele me consome demais. é porque Ele é bem alto. justamente porque você não tem o fluxo de caixa. E aí tem boleto, todo mês é muito boleto de fornecedor. É nessa média de 21 a 25. 21 a 25. Que aí, o que que acontece, tá? Se a gente coloca ele aqui, ó, por exemplo, aqui dá para eu colocar ele, ó, por exemplo, percentual de investimento, ou reserva, ou capital de giro, por exemplo. Posso colocar essas denotações aqui. Por exemplo, esse valor que você falou é de 21 a 25, né? É Por só de fornecedor, de boleto. só de fornecedor. Vamos supor, ágil, a média é 25, eu faturo 100 mil. Então, o percentual seria 25%. Se eu coloco aqui, vai ficar muito alto para esse projeto. Então, eu não vou ter um número real. Mas se eu faço isso para a empresa, aí a gente consegue ver melhor. É isso que a gente pode fazer, Entendi. entendeu? Então, É porque se a gente colocar aí, vai cair um peso no projeto que não é dele, né? exato, vai encarecer. Aí vai falar assim, não, e aí? Porque assim, os 25 mil é da empresa inteira. Então, É, não tem como eu, tipo, é difícil eu ratear esse valor só para esse projeto aqui. Tem como fazer? Tem, mas aí eu preciso de mais tempo para te mostrar de um outro jeito, para não te confundir mais. entendi. Não fica difícil. Mas beleza. Aí aqui, preencheu o amarelinho, ele vai trazer aqui, ó, o markup, que é a taxa de marcação. Aqui tá dando 1,20. Tá top, tá uma taxa baixa. Aqui, Tati, o que que ele faz aqui do lado? Ó, não tem nada de amarelo, tá vendo? Aham. Ele já pega o custo fixo que a gente pôs lá em cima, a capacidade de horas, e aqui ele traz o custo fixo unitário. Aí traz a fórmula. Pegou o custo fixo total, dividiu pela capacidade de horas. Então, nesse projeto, cada hora custa R$ 66,96. Nesse projeto. Aí aqui embaixo ele aplica outra forma, que é custo total unitário é igual a custo variável unitário mais o custo fixo vezes a quantidade de horas, que é como se fosse a segunda fórmula. Para fazer o preço, eu tenho três fórmulas. Aqui estão as três. Então, ele vai fazendo o cálculo aqui, ó. O custo variável unitário está no passo 3. O custo fixo unitário é esse aqui que a gente já achou. Quantidade de horas no projeto está no passo 4. Deu 100, deixa eu até ver aqui se deu 113 horas. Deu, ó, 113 horas, tá vendo? Então, ele já puxa para aqui. Vi. Aí, aqui, ó, custo total, que é o custo fixo, vezes a hora do projeto. 7.566,96. Custo total unitário. O custo do projeto, estou considerando só o custo fixo e o custo variável, sem esses percentuais aqui do markup. 24.816. Aí o que que eu faço? Eu pego esses 24 mil e vou multiplicar pela minha taxa do markup. O passo 6 faz isso. Aqui, olha, Hum, 29.979,42. Você deu o preço para ele de 31, não foi? foi. Então, não está muito fora. Então, olha só, vamos pôr aqui 12% de lucro. Foi para quase 31, ó, 12,5. Vai para 30.913. Vamos pôr 13. 13. É porque, na verdade, acho que ficou 34. Acho que ficou 34 mil a prazo. E como eles pagaram à vista, Uhum. aí teve um desconto de. Teve um desconto, né? Teve desconto, bacana. Deu 13% de lucro, que deu esse valor aqui, ó, 31.106, né? Dá mais ou menos 31 mil. Então, arredondando aqui, deve ser uns 12,85, ó, 12,8 de lucro, que dá mais ou menos os 31 mil, tá vendo? Então, Entendi. dentro do projeto, vocês tiveram 12% de lucro, considerando todos os custos.
O que que isso aqui mostra pra gente quando você fala comigo lá, vou até fechar aqui, para eu ver sua carinha. O que que isso mostra pra gente da empresa? A precificação tá ok. O dinheiro que está faltando, que está deixando a gente preocupado, é justamente o dinheiro do fluxo de caixa, que é o dinheiro do fornecedor, que vocês tinham, mas infelizmente devido à inadimplência, né, acabou que desandou. Então, Sim, o ideal agora, você tendo isso aqui, a gente tem dois caminhos. Você pode aumentar um pouquinho o preço, e aí, Tati, olha só, deixa eu te mostrar um outro negócio aqui nesse planilha. Aqui embaixo, olha, tem um percentual para investimentos, tá vendo? A gente pode sim. colocar um percentual aqui, para assim, não, eu vou pôr dentro do custo de cada projeto, pelo menos o que eu pago de comissão para os meninos, 3,5. Aí, ó, foi para 32.500 o projeto, tá vendo? Aí tem que entender o seguinte, se é possível fazer esse aumento e, se não for possível, o ideal é que a gente tente buscar o capital de giro, e alguma reserva para esse tipo de coisa. E aqui, olha, na planilha 2 eu tenho três markups, ó, 1, 2, 3, para a gente brincar. O que é brincar aqui? Eu vou colocar o mesmo custo fixo aqui, ó, 45 mil aqui em cima. Vou preencher aqui o meu faturamento médio de 100 mil. Já vai dar aqui 45,12, tá vendo? E eu vou brincar aqui de descobrir o percentual que eu quero de lucro. Aí eu coloco a linha bronze, a linha prata e a linha ouro. Por quê? Para você ter uma noção melhor dos preços que você pode trabalhar. Aí você coloca, ó, lucro líquido 10% em um, 20% em outro, 25% em outro. De repente, o que pode ser feito? Eu sei que vocês já levam em consideração isso no custo, na hora que você fazer o custo do projeto, porque o cliente vai lá e fala com você assim, eu quero, eu sei que o Gustavo me explicou isso o dia que eu fui aí eu quero fazer minha cozinha. Aí ele me mostrou aquela parte que coloca dentro da gaveta, que eu não sei nem o nome. Mas Deve ser corrediça. isso, a correria. Ele me mostrou, ó, tem essa que é X e tem essa que é Y. Aí a diferença de preço é XY. Beleza. Só que é o seguinte, quando você for fazer, repassar isso para o cliente, colocar isso também como um preço seu. Olha, se você quer uma linha melhor, além da corrediça ter como é que eu vou te falar? Uma qualidade melhor, o trabalho de vocês também tem que ter. Tem que ter essa diferença. Apesar de que o trabalho de vocês de cortar e lá montar, em tese é o mesmo, certo? Mas a Sim, pessoa não quer uma qualidade maior. Por que que eu não posso, de repente, precificar o meu produto como algo melhor, já que ela está pagando por uma qualidade maior lá? Você está entendendo? Porque, em tese, entendi. parece que o serviço é igual, mas, de repente, exige de vocês uma capacidade técnica maior para colocar algo melhor. E, às vezes, a gente não pensa nisso, a gente só sapeca. Verdade. Fora as outras questões que a gente conversou lá atrás, da qualidade do serviço que vocês prestam. Você atende muito bem o cliente, você faz um pós-venda espetacular, né? Tem toda essa questão aí do cliente ir atrás de vocês, igual essa menina mesmo da loja, né? O Gustavo foi lá, resolveu 10 mil coisas para ela, né? Tem coisa assim, É, hoje ela até me ligou, ela, não, Tati, estou apaixonada com a loja, que não sei o quê, bababi, babá. pois Igual esse balcão, você falou isso, eu pensei na questão do desse balcão, balcão dela, porque exigiu uma mão de obra especializada, perfeito. porque o maquinário fez 20% do serviço, 80% foi todo manual. Aí, E os meninos quebraram a cabeça para fazer, sabe? Então, assim, foi um móvel bem trabalhado. Então, assim,
Gerou muitos dias e horas ali, né? Sim, Para fazer. para fazer. E de repente, você pode calcular um lucro maior em cima disso aí. Para você que é a dona, o custo da operação vai ser as horas que a gente colocou lá, né? Várias horas, deu Aham. tempo para eles montarem. Mas o lucro tem que ser maior, porque você está entregando algo, Tati, o que você entrega, igual esse balcão. Ninguém provavelmente fez o que você fez. Ou vai fazer um igual, pode fazer parecido, mas é quase como uma obra de arte, você tá entendendo? Que é único, sabe? É. Nossa, e os meninos ficaram tão satisfeitos porque era um trem difícil de fazer. E Aí, aí eu fui lá na fábrica e aí deu certo e tal. E aí o marceneiro até falou assim: não, eu até fui embora ontem um pouquinho mais tarde para mim finalizar esse balcão, mas eu vi que dessa forma que eu tava fazendo ia demorar mais, não ia dar certo. Aí ele nem dormiu de noite pensando nesse balcão. olha E só. aí de manhã ele já chegou com uma solução, refez ali e ficou pronto, graças a Deus. Que Mas assim, demandou muito, sabe? imagino, eu imagino. E assim, é por isso que eu tô te falando, às vezes, para alguns projetos, você pode e deve colocar um preço maior, entendeu? Pra você ter um lucro melhor. Essa parte aqui é a parte que eu queria te mostrar, porque lá já vai trazer bonitinho para você. Quando a gente Aham. o DRE, aí nós vamos calcular a capacidade da empresa. Aí esses 25.000 vão entrar. Aí eles vão aumentar o quê? Eles vão aumentar o custo variável da empresa. Aí você vai ver que com a capacidade hoje da empresa, o preço está um pouquinho fora. Porque se eu Tá. conheço lá, aumentar, Verdade. né? Então, hoje, o preço que vocês estão fazendo é um preço que é competitivo, entrega muito, mas para a empresa do jeito que está hoje, é necessário talvez aumentar. E aí, esse aumentar vai ser, ou a gente tenta pegar um capital de giro maior para cobrir a necessidade do fornecedor, aí tem que ver, Ju, é 25.000 por mês até o mês 8. Então, 25 vezes 4. Ah, não, é 25 até o mês 8, mas aí a gente compra mais, eu preciso de mais. Então, é isso que a gente precisa entender para a gente saber qual que é o markup ideal. Que aí você vai saber se não, o meu valor vai ser X. Aí não tem jeito, aí a gente vai ter que trabalhar com aquilo ali naqueles projetos. E aí entra aquela conversa que a gente teve semana passada. Vai ter hora que eu vou ter que falar não, mas é preferir falar não e fazer um capital de giro, um caixa, do que trabalhar no negativo. Entendeu? Pelo menos Sim, verdade. no momento. Nesse momento. Lembrando, Tati, que é uma situação muito atípica. Por quê? Porque vocês tiveram clientes que não pagaram vocês com um valor muito alto. E se vocês forem observar, vocês estão fazendo milagre, porque senão a empresa devia estar, tipo, até paralisada ou quebrada mesmo, sabe? Porque Eu fico pensando assim, outro dia eu tava pensando assim, eu falei assim, é a mão de Deus, porque não tem lógica. é, Porque dessa treinada que aconteceu, é muito, são é, valores muito expressivos. são valores altos e assim, naquele mês aconteceu isso e as contas não param. No próximo mês, no outro já tem coisa pra você pagar, entendeu? Aí eu fico assim, gente do céu, tem hora que eu me dou uma desanimada, sabe? Eu falo assim, não é possível. A gente tenta de tantas formas ter diferencial em tantas coisas e parece que as coisas não andam, sabe? Uhum. Mas, tem que ir correndo atrás, né, não tem jeito, não tem outra forma. Mas ó, a boa notícia é, você tem uma capacidade de gerenciar crises muito grande. Porque olha só, No o primeiro cliente que te deu aquele valor maior foi mais de 100.000, não é, Tati? Que ele não pagou. foi, foi. Foi quando isso? Foi nós estamos em 2024? 22 2022, no finalzinho ali ano, né? de 2022. Mas aconteceu tanta coisa na mesma época também, que Sim, assim, aí 2023 a gente já entrou com outro rombo. sim, foi outro E cliente. agora início de 2024, mais um. Então assim, é tudo no início do ano, entendeu?
E além disso, tem projetos paralelos. Vocês estão construindo a nova fábrica. Então, assim, Sim, o que que dá para perceber? Que apesar dos pesares, a capacidade de vocês gerenciar crises é espetacular. Porque vocês estão conseguindo levar o negócio, estão conseguindo manter os meninos com pagamento em dia, estão conseguindo tirar o sim. labore. E às vezes a gente olha só, nossa, ai, que difícil que tá. Mas assim, o que você está conseguindo fazer é surreal, você tá entendendo? É super difícil. É, eu tenho hora que eu paro e penso assim, meu Deus, só o Senhor mesmo para me dar sabedoria, porque não é fácil. Que, de verdade, se sinta acolhida e abraçada e fortalecida, porque o que você está fazendo é assim, de uma grandeza, porque essa pessoa que te deu esse valor de prejuízo lá no final de 2022, ela tirou o fluxo de caixa de um mês e meio. E aí, é assim, é 100 mil para você repor esse valor. É, Aí vieram outras coisas que é da vida, que acontece, mas para você repor esse valor com a capacidade da empresa é muito difícil, Tati. É por isso que eles falam, uma empresa demora aí, em média 2 anos e meio, 3, para começar a dar resultado. Por quê? Porque eles estão construindo capital de giro. Então, essa é como se fosse assim, você vai me entender que você é mãe. Eu falo que eu gosto de quando o filho é pequeno, que a gente fica sem dormir, sem tomar banho direito e quase sem comer, é. é a fase mais difícil, entendeu? Nossa Senhora. Então, essa é a fase do perrengue, mas passa. E agora que você está tendo mais clareza, que você está vendo os números, aí você começa a falar assim: não, tem uma luz no fim do túnel, não estou tão errada. A gente começa a ver que a gente está fazendo muita coisa boa, sabe? Porque o trabalho de vocês, de verdade, é um trabalho de excelência. É só acertar a veia aí que vocês estão fazendo no tempo certo também, da questão do marketing para ajudar, porque o marketing hoje ele vem com um braço muito forte para ajudar na parte Sim. das vendas, que é alavanca o financeiro, né? E apesar de tudo, a equipe ainda está crescendo ainda, conseguiram contratar. Então são pequenas, grandes vitórias, tá entendendo? É porque, na verdade, eu pensei assim, gente, eu não poderia contratar mais ninguém por enquanto. Sim, Só que a gente tá a gente precisa fazer mais entregas durante o mês ali. sim, Então, assim, a gente pensou nisso, eu falei, a gente vai ter que fazer isso, porque senão vai ficar muito assim no 0 a 0 sempre. exato. Aí, Porque é igual era só um montador. Então, um montador ali, às vezes, no mês, dependendo do projeto, a gente conseguia entregar 2 projetos só no mês. sim, E aí a gente, né, dá oportunidade para os meninos de crescimento. Gente, se vocês querem crescer, vocês têm oportunidade para isso. E lógico. aí, esse outro menino, ele tá bem assim, pegando muito bem o jeito, então ele já virou montador e a gente tá deixando mais coisas soltas na responsabilidade dele para ele ir pegando mais a maldade também, sabe? Ótimo, E ótimo. aí tem um outro ajudante também que ele falou assim: "Não, eu quero crescer", e aí a gente vê que ele tá dando assim muito de si, sabe? Ai, que E beleza. aí ele quer virar montador também. Aham. Então, assim, Uma coisa. quanto mais gente a gente tiver ali, é bom porque às vezes a nossa intenção é sair pelo menos 2 projetos Uhum. por semana. Então, se eu ter mais um montador, vai ser 3 projetos por semana. Então, assim, vai girar mais rápido, Vai sabe? lucrar mais. Perfeito, é isso aí. E aí, a planilha, ela vai te ajudar em qual sentido? Essa daqui agora, ó. Ela vai te ajudar a calcular o percentual de lucro que você quer. Então, hoje, nesse, ó, deu 12,8% de lucro. Aí é o seguinte, quem fechou essa venda foi Gustavo? Foi. Foi Gustavo. O ideal é você mostrar isso para ele, para ele entender que talvez se ele puxar um pouquinho, porque eu sei que na hora da venda da negociação ali, às vezes também não é tão simples. Mas o que ele É, puder puxar, eu sei que ele já deve fazer, né? Mas o que ele puder puxar ajuda. Por quê? A questão do lucro de serviço, né? Aquela margem ideal, até aqui, ó. Aqui tem a teoria do preço aqui no início. A questão do lucro é entre 10 e 25% de lucro. Eu não sei
como que é, mas depois você pode olhar lá naquele grupo que você tem de marcenaria, qual é o lucro que o pessoal está tendo, sabe? Porque aí vai Entendi. ser a meta de lucro de vocês, sabe? Porque não tá aqui não. Mas é aquela questão lá do percentual ideal. Porque quanto maior o percentual, melhor para vocês. Mas nesse momento é ainda mais crucial. Por quê? Porque aí vocês vão conseguir reduzir o custo e aumentar o lucro, que entra aquela parte lá do lucro máximo, né? Que é essas 4 planilhazinhas aqui. Aqui eu coloquei, ó, faturamento mensal, 1.000, variável um pouquinho, os 45.000. Aí aqui, se a gente tivesse as despesas fixas e tudo mais, dava para a gente fazer mais certinho. Mas a gente pode fazer isso na próxima encontro, que é alterar um pouquinho no preço, alterar um pouquinho na quantidade vendida, que é o que você já tem em mente. Eu quero entregar 2 projetos por semana, que é o que você já me falou aí. Reduzir É. um pouquinho no custo e alterar as despesas. Olha que legal o que você já me falou. Você já me falou que sua ideia é contratar para aumentar mais 2 projetos e a sua equipe está engajada, porque o seu próprio marceneiro falou, ó, nem dormir pensando, e se eu fizer do outro jeito, ia demorar mais tempo. Então, ele está jogando a seu favor, porque está reduzindo o custo da hora. Quanto menos horas, melhor. 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 Então, é esse tipo de coisa aqui. Para chegar no momento de você ficar tão próxima deles, porque assim, hoje todas as outras coisas tomam um tempo danado. Daqui a, Nossa, nem me fala. imagina, daqui a pouco eu tiver um pouquinho mais redondo, tiver um pouquinho menos de estresse na parte do financeiro, você já vai começar a ter um olhar mais apurado na produção, no sentido de acompanhar mais, porque é assim, funcionário é igual filho, né? Então, Igualzinho. Nó. Eu falei que eu tenho. Eu e o Gustavo, a gente fala, né? Que além de Lourenço, a gente tem mais 7 filhos. Porque é a isso. gente tem que preocupar com o emocional deles. Se eles estão bem, se não tá, se tá tudo ok, como é que tá, porque reflete no serviço, né? Se a pessoa não tá bem. Não tem jeito. E aí, assim, Aí você gasta ali, teve uma semana que a gente gastou mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia conversando com cada uma. Eu falei assim: olha a hora, o tempo que a gente tá perdendo. isso aí. Mas olha, Mas, por um outro lado, né, às vezes é bom para a empresa e para eles também. tenha certeza. Se vocês não tivessem gastado essa 1 hora e meia aí, a produção estava muito mais atrasada. Ou tinha gente faltando mais ainda, sabe? Por quê? Porque as Sim, fazem isso, tá? A gente não tem essa preocupação. E é esse detalhe aí que faz toda a diferença. O ponto é que daqui a pouco isso vai estar mais leve, porque o financeiro vai estar mais leve, e vocês vão conseguir acompanhar ainda mais de perto. Ah, Ju, mais de perto, ainda mais de perto, no sentido assim, de estar lá na produção mesmo. Será que gasta tanto tempo mesmo para recortar tal coisa? Será que dá para fazer de algum jeito diferente? Aí começar a fazer programas para parabenizar os meninos, por exemplo, por entregar um projeto em tempo recorde sem machucar, obviamente. Sabe? aham, Porque, diminuiu a quantidade de horas ali, é dinheiro no seu bolso. O preço para o cliente é sim, o mesmo. Ah, gastou 153 horas para fazer e para entregar. Ah, não, a minha equipe gastou 5 horas a menos. Cada hora custa R$ 66 para esse projeto. Imagina para os outros, né? Então, a verdade. gente começa a pensar, sabe, estratégias que dê para a gente, até para motivar os meninos mesmo, a gente, olha, lógico que vocês já fazem mais do que o esperado, né? Pelo nível de acompanhamento que você tem e pelo que você me fala, a equipe é redondinha. Mas a gente sempre pode melhorar. E as melhores Sim, eu falo que surgem. é isso que eu falo, porque por mais que às vezes a gente reclama, mas ainda os meninos é bom em vista de muitos funcionários que a gente vê, que a gente ouve, né, as pessoas falando. Sim, não, assim, eu fico encantada com o que você me fala da equipe, sabe? Porque a gente sabe, principalmente no seu ramo, eu já trabalhei com outras mercenarias, eu sei quanto que é desafiador. Então, Nossa, nem me fala, eu falo que é um ramo difícil. é difícil mesmo. Esse ramo não é um ramo assim.
simples, não tem jeito, é muito Não é. bom. Muito E eu mesmo. fico assim, será que todo ramo é assim? Porque não tem lógica, nossa, é muito complexo. Porque a maioria que outros lugares, por exemplo, outras atividades, a pessoa já compra o produto pronto, aí é só montar, ou então só vender. Nós não, a gente vem a chapa inteira e a gente tem que fazer tudo zero. E É, aí, entendeu? Eu falo assim, não é muito complexo. é Que muito aí você tem que fabricar, montar na fábrica, desmontar, levar para casa do cliente, montar, dar acabamento, finalizar, e aí vai. E trabalhar a cabeça do cliente ainda. Você tem um prazo, você tem um fornecedor Tem, da loja, você trabalha o emocional da loja. Tudo isso, tá, tem que estar no seu preço, sabe? Então não tem. Não? tenha medo de pôr o preço mais condizente com o que vocês fazem. É uma verdadeira obra de arte. Eu falo o seguinte: para um móvel estar montado na casa da pessoa, ele existiu antes na sua cabeça. E vocês conseguem tirar da ideia. Isso é uma arte e colocar no papel, sabe? Não é qualquer um. Hoje em dia, o que que acontece com a gente que é consumidor? A gente vê muita informação e acha que as coisas são simples, mas coloca uma pessoa para fazer qualquer coisa, não faz. Então, talvez, Não, é igual, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, eu preciso do prazo mais rápido porque é só um armário. Eu falo assim, se é só um armarinho, então pegue você e faz. Dá vontade de falar assim, perfeito. que giriza. O ideal talvez fosse até você trazer essa pessoa para sua realidade. Em qual aspecto? Não sei se é possível. Mas, por exemplo, a pessoa foi na sua loja. Leva ela lá dentro para conhecer os meninos. Olha, a chapa chega assim, ó, chega essa madeira. Nós temos que pensar, idealizar, cortar, não sei o quê, para depois montar. Você já pensou que interessante que é? Põe o seu cliente para pensar, sabe? Que interessante que é o seu projeto sai daqui para depois vir para a realidade e a dificuldade que é isso. Por quê? Porque, tipo, é o que eu estou dizendo, as pessoas hoje vêem um vídeo na internet, faz alguma É, coisa e acham que as coisas são assim, ó. Ah, não, tudo muito simples, tudo muito fácil, vai dar tudo certo. E não é bem assim, né? quem dera. E tem que pôr o preço, sabe assim, igual a gente está conversando. No próximo encontro, a gente pega lá o DRE, fazemos o total e a gente vê uma estratégia para levantar esse capital. De alguma forma, seja aumentando as vendas, aumentando um pouquinho o lucro, reduzindo um pouquinho o custo, ou pegando um empréstimo, ou fazendo tudo isso junto, para que vocês tenham aí um plano para vocês conseguirem aos poucos, né? Já tem, na verdade, vocês têm feito isso de forma, como se diz, instintiva, vocês já fazem isso. Por quê? Porque tem outras pessoas, né, que já deram um problema e vocês estão em construção de um outro espaço. Então, Tati, isso aí já é muita coisa. Mas aí a gente vai fazer esse direcionamento. Fez o direcionamento, aí fica mais fácil de ter um plano para seguir. Fica um pouco mais claro. E aí a gente. Tem hora que a gente tem que falar não, porque igual ontem. Uhum, Tem uma cliente que ela tá em negociação para fechar e tudo mais. uhum, Aí ela falou assim: "Ah, não", então aí a gente fez a reunião online com ela, né, porque ela é de São Gonçalo. sim, Aí ela tá assim: "Não, beleza, eu vou só ver com meu marido a forma de pagamento e eu dou o retorno para vocês". Para ela, eu acho que assim, que estaria, né, tudo fechado, era só ver a forma de pagamento mesmo. Aí ela falou assim, não, ela falou que olhar com o marido dela e, por exemplo, até amanhã eu te dou o retorno. Acho que sim. isso foi na sexta-feira passada, alguma coisa assim. Aí depois ela falou assim, aí Gustavo falou assim: "Gustavo, você vai ter que entrar em contato com ela, liga pra ela, fala assim: "Ó, fulana, ficou igual a gente sempre faz mesmo, ficou com alguma dúvida?", porque ela é um cliente quente. Sim, Agora quem a gente vê que, tipo assim, tá perdendo tempo, que não vai fazer, não vai perder tempo com aquela pessoa. É claro que a gente com ele assim, porque pelo que ela apresentou na reunião, estava fechado, era só ver questão de forma de pagamento mesmo. perfeito. Aí, aí o Gustavo ligou para ela, e falou assim: "Não, eu consegui, analisar assim, e quanto à forma de pagamento, é só aquelas mesmo que você me falou? Uhum, Porque a princípio a gente sempre muda sim, a sim. questão de forma de pagamento". Aham, Aí porque o marido dela estava.
com um pouquinho de receio de dar o valor total. Ah, entendi. Porque eles não conhecem a gente, eles são de São Gonçalo. Sim. Assim, não conhecem de. Não tem referência. Porque ele é comerciante, ele falou assim: eu já tive muito problema com marcenaria, então eu realmente fico com receio de passar o valor total. Perfeito. Aí ela falou assim comigo: meu marido até me questionou, como é que você vai dar o valor, passar o valor total se você ainda nem recebeu os móveis? Uhum, entendi. Que aí às vezes a pessoa tem esse receio, né? Sim. Aí eu falei com ela assim, Gustavo, fala pra ela que a gente tá acostumado já a trabalhar, que a nossa forma de trabalho é essa, ou é o valor à vista, 10% de desconto, ou o cartão, ou o valor a prazo, o cartão 10 vezes, mas aí tem que passar o cartão na assinatura do contrato também. Uhum. Aí eu falei assim, se eles quiserem sim, assim, beleza, se não, eu não vou ficar Sim. abrindo as pernas, como se diz o outro. É. Aí ela falou assim, então liga pro meu marido, porque eu acho que vai ser mais fácil, porque ela tava, tipo assim, no meio, a gente falava a coisa, ela falava com o marido dela, aí o marido dela falava as coisas, ela vinha falar com a gente. Aí eu Sei. falei assim, não, pode passar o contato, que a gente liga pra ele sim. Uhum. Aí ele falou isso. Não, porque eu já tive problema com marcenaria e eu não vou passar o valor total. Tem como ser 50% de entrada e 50% quando finalizar o serviço? Aí o Gustavo falou, não, dessa forma a gente não trabalha mais, porque da mesma forma que você. Aí, Gustavo, eu já falei rasgado com ele. Da Desculpa. mesma forma que você está com receio de passar o valor total, Uhum. não tô falando que você vai fazer isso, mas a gente já teve problema com outros clientes dessa forma, da gente trabalhar 50%, 50, e depois, quando a gente finalizar o serviço ali, a gente não receber do cliente. Não E tô falando, né, mas que ele ia fazer isso, mas da mesma forma que ele não queria lógico. passar o valor total, a gente também não teria condições de fazer da forma que ele queria. Uhum. Aí o Gustavo falou assim, mas a gente tem a opção de 10 vezes no cartão também. Aí ele falou assim, então fazer de 10 vezes então, porque eu prefiro trabalhar com dinheiro e Uhum. pagar 10 vezes do que fazer o pagamento ali no valor total. Aí eu Uhum. falei assim, o problema é dele, ele Perfeito. pagando da forma que a gente quer, porque Exato. senão, se a gente tivesse falado assim com ele, não pode ser então É. 50% agora e 50% depois. Então, assim, não dá, porque o projeto dele é um projeto maior. Uhum. Então, o prazo lá é 120 dias. Então, é 4 meses para me receber o É, restante. Então, assim, entra não dá. entra nessa questão do fluxo de caixa, né, Tati? Que agora vocês estão precisando receber à vista para pagar esses 25 mil e as outras despesas. Então, tá certinho, é o Sim, funcionamento da empresa agora. Pode ser que no futuro vocês tenham um brecha para mudar, se achar conveniente, né? Porque sim, mas pelo que eu converso no grupo, né, das marcenarias, ninguém tá trabalhando assim mais, 50%, 50 mais. é porque é muito difícil, né? A inadimplência aumentou muito nos últimos meses. Muito, muito, muito. Então, assim, a última vez que eu olhei, estava em 75%, é muito alto, né? Do brasileiro em Nossa geral. Senhora. Aí quer dizer o seguinte, 75% é assim, que a pessoa tem alguma coisa em atraso, alguma conta em atraso, né? Não é assim, todo mundo tá devendo. Não, alguma conta está em atraso. É um nível muito alto, sabe? Então, Muito. o governo tem tentado reduzir a taxa de juros para melhorar isso aí, para girar mais a economia, mas ele não pode ficar à mercê disso. Não, é posicionamento, tá certinho. E tem que conversar com o cliente mesmo, dá mais ele que é comerciante, senão ele nem tinha fechado, Tati. Entendeu? Sim, sim. Nem tinha fechado, né? E aqui, me conta, e aquele outro caso lá, daquele casal que estava querendo, Nós como é que nós ficou? estamos fugindo dele igual o diabo corre da gente. Aí ela falou assim comigo, ela me mandou mensagem na quinta-feira. Hum, Falou assim, porque na verdade ela que estava negociando tudo, ela que estava à frente do negócio. Aí certo. na quinta-feira, terça-feira foi feriado, né? Aí na quinta ela falou assim: aqui, vou te passar o número do Vânio e você pede o Gustavo para ligar para ele, que é o marido dela. Eu Ah, falei assim: beleza, eu peço o Gustavo para entrar. A Gustavo, eu não vou ligar, não. Aí ele ficou. Ela mandou mensagem na quinta-feira de tarde, era mais de 5 horas. Aí na sexta foi feriado, sábado
Gustavo, ele atendeu os clientes e falou assim: não vou mexer com ele hoje sábado, não. Aí ontem, aí na segunda-feira foi muito tumultuado, porque faltou muita gente. Sim. Aí a gente já de manhã a gente já teve que organizar tudo. E Aham. ontem ela foi e falou assim: ó, aqui, o Gustavo não entrou em contato com o ainda Oh, não. meu Deus do céu. Aí eu falei assim: não, pode deixar que ele vai entrar em contato com ele. Não. Aí Gustavo foi e ligou pra ele. Porque também fica chato, né? É bom Não ligar pra ele. um ponto, né? Um ponto final na situação. Mas assim, Aí Gustavo. surreal, né? Verdade. Agora você me falando isso aqui, imagina o que ele trabalhando muito, 15 dias para fabricar e 15 dias para entregar, mas eu creio que seria até mais que isso. Pois Aí é. você já pensou? Aí, olha só, Porque nesse da loja, se a gente fosse for olhar, mais ou menos, né, a gente teve 3 mil e pouco só de lucro. Aí tem mais. de lucro. A gente não colocou aqui o tempo de venda, que eu não sei se foi seu ou de Gustavo. Teria que pôr. Foi de Gustavo. Pois é, a gente não pôs o tempo de venda de Gustavo, entendeu? Então, tipo, nesse projeto aqui, foi bem pequenininho, tá vendo? O retorno. Imagina no dela. Aí tem que levar em consideração o seguinte: se faz no boleto, o parcelamento do prazo, não tem aquela linha lá, outros custos? Naquela Aham. outros custos, como tá, tipo, rateando os recebimentos, é como se tivesse, você pode colocar lá um juro de cheque especial, por exemplo, como se estivesse usando cheque especial nesse prazo todo para recebimento. Então, tipo assim, o projeto dela, ela queria o trem de graça, Tati, porque o preço de vocês é. Não, aí outro detalhe que aí Gustavo foi, ligou pra ele e tal. Aí na primeira vez que o Gustavo conversou, falou assim: se eu conseguir fazer dessa forma que vocês estão falando, eu consigo entregar pra você só em outubro. Sim, Aí Gustavo disse: porque eu tô tirando do meu bolso pra colocar na sua casa, porque você tá, né, lógico. dividindo esse valor todo. Aí ele ligou pra Gustavo e falou assim: nossa, você me falou aquele dia e tal. É, eu receber umas visitas em outubro, o pessoal estão fora da casinha. Eles querem definir como vai pagar, quantas vezes vai pagar e quando vai receber. É Eu assim, falei assim, não existe isso. Eles não vão achar prestador de serviço nenhum que vai fazer isso para eles, não. é só gente que tá morrendo que não sabe fazer conta. Que aí quer pegar o projeto, porque não tem lógica. Não tem lógica mesmo, sabe? É um negócio surreal. Mas assim, você gostou do que eu trouxe? Ficou claro para você? Sim, claro. Ai, Porque às vezes a gente fechando o valor cheio ali, por exemplo, 31 mil, você acha que você está lucrando, né? Você está lucrando, mas quando você vai ver, olha para você ver. Então, assim, é bem legal. Aí, a gente fazendo a empresa como um todo, a gente já vai ter esse mapa aí para a gente direcionar para onde a gente vai. E, na medida do possível, você pode ir fazendo isso com os projetos maiores, por exemplo. Vamos jogar na planilha. Vamos ver aqui mais ou menos quanto que eu vou gastar, como é que vai ser, até onde eu posso chegar com esse cliente e tudo mais. Porque aí você vai tendo uma noção real, sabe? E mostrando para o Porque se Gustavo, a gente for, talvez. porque se a gente fosse colocar o custo variável, por exemplo, desses boletos, Uhum. os 25 mil e tanto, o valor já ia aumentar muito, né? Já ia aumentar muito. Porque olha só, como que a gente poderia colocar? Eu vou voltar você lá na planilha. Uma ideia para a gente colocar esse valor dos boletos aqui seria a gente colocar ele aqui, ó, como outros investimentos, né? Vamos fazer um percentual. Você falou que é 25 mil de boletos. É de 21 a 25, vai variar, vai ficar nessa média. Essa média. Vamos supor que seja 25 mil de boletos. 25 mil de boletos é 25% de 100 mil, que é as vendas. Só que, nesse caso aqui, nós estamos falando que esse projeto custou 31 mil, 32 mil, né? Então, vamos Uhum. fazer quanto que 25 mil representa? Vamos pôr 32 mil.
E vamos fazer quanto que 25 mil representa desses 32? Porque, na verdade, ele representa 25% de 100. Aí dá para a gente fazer uma regra de 3, ó. Quer ver? 25% de 100. E aqui seria 31. Então, a gente pode fazer assim, ó. Quer ver? 25 vezes 100 dividido por 31. Daria mais ou menos 20,1935%. Olha, que, tipo, aumenta o seu markup aqui, ó, de 1,20 para 1,60. Ao preço, olha, 40. É uns 10 mil a mais. 10 mil a mais, tá vendo? Então, assim, Entendi. eu fiz uma média com base no valor do faturamento, né? Do faturamento total, os 25 mil representa 25%. Aqui nós estamos falando de 31 mil, dá mais ou menos uns 19. Então, aumenta um pouquinho o markup, isso para você ter um lucro de 12. Quando a gente fizer do número total da empresa, fica um pouco mais fácil. Nesse momento, vocês estão tendo um lucro menor. Por quê? Por causa do custo que está alto. Nesse caso aqui, tem várias questões, né? Igual a gente falou. Tem essas questões aí dos clientes, da inadimplência e tudo mais, que foi acumulando para chegar nesse momento aqui. Mas, Sim, também assim, Tati, não é nada assim, nossa, não tenho o que fazer, porque vocês estão conseguindo se manter e ainda crescer. Só que a gente vai só, como se diz, ir ajustando mais pro jeito que vocês precisam, entendeu? Mas dá para você ter uma noção, olha, 10% a mais, 10 mil a mais, é um valor considerável, né? é. Um valor considerável. Agora, o ideal é você tentar envolver quem vende, principalmente, que é o Gustavo. Ele já tem uma noção, mas com os números talvez fique mais claro para ele ainda. E, de alguma forma, a equipe também. Por quê? Porque eles precisam saber que o rombo que foi, né, lá no final de 2022 foi um rombo grande e que ele vem sendo diluído ao longo desse período, mas que ainda está sendo pago, porque foi um valor muito Sim, alto, Tati. E funcionário não lembra disso, sabe? Funcionário lembra só do dia do presente. Então, às vezes, num feedback, numa coisa assim, eu sempre falo, a equipe tem que saber onde a empresa está. Porque se a equipe não sabe onde a empresa está, eles sempre vão tender a achar a empresa está dando conta. Ah, você viu o projeto que fizeram? Você viu o tanto de compra que fizeram? Você viu não sei o quê? E eu gosto muito de julgar as cláusulas. Gente, olha, os números da empresa hoje são esses. Por quê? Porque aconteceu X, Y, Z lá no final do ano e a gente está pagando esse preço até hoje. Eles precisam saber. Porque um papel que eles economizam na impressora faz diferença. E essa noção só vem se a gente falar. E tem que falar assim, quase todo dia. Porque sim, verdade. esquece. Eu não sei se você tem o hábito de fazer reunião mensal, porque eu sei que você já tem aí a sua rotina, né? Com os meninos. Mas, assim, sobre números, vocês já chegaram a fazer isso? Não, sobre números nunca, a gente nunca fez. Talvez seja interessante você trazer para eles. Existe como é que eu vou te falar? Não é uma resistência, né, por parte do empresário, mas existe uma tendência a achar que o funcionário não tem consciência do que está acontecendo. Lógico que você não vai trazer para eles, nós estamos faturando tanto, mas eles precisam saber das coisas pontuais. Assim, gente, o prejuízo que a gente levou lá, depois teve outro cliente aqui, a gente está pagando por isso. Eu não estou tendo lucro, agora contratei mais pessoas, estou aumentando o custo. Eles precisam saber mais dessa realidade, pelo menos dessa parte dos custos. E eu gosto de trazer isso para eles tomarem mais consciência de onde eles estão. Não são todos que vão ter a capacidade de entender isso. E tem que saber falar, Tati. Por quê? Porque senão vai falar assim, a empresa Tem. está quebrando, quer funcionário é assim, é 8 ou 80.
Tá quebrando, eu vou sair fora. Vou sair fora. Eu falei assim, não é isso. Mas eu preciso que vocês tomem consciência. Que eu quero economizar, que a gente precisa fazer mais bem feito, que a gente precisa reduzir o custo e tal, tal, tal. Então, assim, na medida do possível, sempre que você for conversar, é bom trazer umas coisas assim para cair mais a ficha deles, entendeu? Tem equipes que dá para falar de números abertos, tem equipes que não. Aí vai muito do gestor, vai muito, né, do que você sente, por causa dessa questão mesmo de ambiguidade, ou 8 ou 80. Então, mas sempre que possível vale a pena. Mas eu acho A gente tem muitas pessoas novas que eu acho que eles não têm esse grau de maturidade ainda, sabe? Tem PP. muita, é, Aí talvez no mas a gente pode ir trabalhando aos poucos, né, com eles. aos poucos vocês podem ir falando, fala, gente, olha, a realidade da empresa, ela depende muito da qualidade dos clientes que a gente traz. Hoje a gente trabalha, vocês sabem por que que hoje a gente, eles sabem, né, que vocês recebem à vista, tendem a receber à vista ou parcelado, provavelmente eles sabem. O que que a gente faz assim hoje, gente? Vocês têm que captar, eu falo assim com os meninos, ó, vamos pensar, o que que a empresa está querendo receber à vista? Porque já teve prejuízo lá atrás. E quem está pagando a conta do prejuízo? A empresa. Alguém sempre paga a conta. Só que quem é a empresa? São vocês, são os funcionários e somos nós os donos, mas é todo mundo tá no mesmo balaio. Então, quando você reduz o custo aqui, você está me ajudando a pagar esse rombo que a gente teve lá atrás. Que aí a gente ativa neles o sentido de dor de dono, meio que indiretamente, né? Se a gente fala que está todo mundo no mesmo barco, eles vão entender que, ó, é mesmo, fulano não pagou e tal. Mas à medida do possível, eu acho legal ir pontuando, sabe, Tati? Para melhorar mesmo, Alinhar, né? tudo mais. Mas olha, Ô, Ju, pelo que a gente fez hoje, então a gente está dentro do esperado, do esperado, mas está baixo, né? Porque é tá entre 10 a 25, né? entre 10 a 25. Aí falando de benchmark, que é a média do mercado, né? Seria a média do mercado. Aí, assim, o que que você tem que levar em consideração, Tati? Tem que levar em consideração o concorrente? Tem. Mas às vezes o concorrente não sabe isso aqui que eu estou falando com você, ou ele tem muitos anos de mercado e já tem um fluxo de caixa que aguenta reduzir o preço, ou ele quer tirar o outro concorrente dali. Então ele vai lá e reduz o preço por um tempo, porque ele sabe que às vezes o cara que está começando agora não tem Sim. capital de giro para dar conta. Então, assim, o que que eu falo? Eu tenho que olhar o concorrente? Tem. Mas eu tenho que olhar em qual sentido? Ó, o meu concorrente está praticando um preço igual ao meu ou abaixo, um pouco abaixo. O que que eu, dentro da minha realidade hoje, posso fazer diferente para o meu cliente? Aí eu posso dar um atendimento especializado, que vocês já dão. Vocês já vão na loja do cara e fazem igual você fez para mim, uma consultoria fodástica, igual ele foi lá e falou um monte de coisa. Isso não tem preço, sabe? Vocês fazem, igual você falou, você atende a cliente várias vezes, você faz o pós-venda, o atendimento de vocês é assim, surreal, entendeu? Então vocês já têm muita coisa. Às vezes, vocês só precisam realmente desse posicionamento, que é o que você fez com essa última cliente, com esse último cara. Não, do mesmo jeito que você não pode me pagar, eu também não posso fazer o serviço para você. E aí, vamos fazer no cartão? Ah, não vou fazer. Então tá bom, te agradeço, tal. E bora procurar alguém que queira fazer. Por causa da situação financeira atual, entendeu? Mas assim, vale ter uma conversa com o Gustavo para tentar melhorar um pouquinho que ele aumentar ali. Um pouquinho que a gente conseguir reduzir o custo, às vezes, com os meninos lá na produção. Falei, gente, vocês conseguem fazer isso aqui com meio-dia? Começa, Tati, a dar uns estados. Tempo, né? Funcionário é assim. Eu falo que eu também sou funcionário. Então, funcionário é assim, ó, a meta é X. Se você apertar, eu faço em meio-dia. Se não me apertar, eu vou fazer num dia. Por quê? Porque é a Justamente. natureza do ser humano. Não tem jeito. Por isso que eu falo que é igual filho. Filho, a gente fica assim, e aí? Já tomou banho? Já fez tarefa? Você comeu? Mesma coisa. Então, eu falo assim, gente,
Eu tenho um desafio para vocês hoje. Hoje eu preciso que você faça esse móvel aqui em tempo recorde. Quanto tempo? Pergunta para eles. Não fala não, você vai surpreender. Quanto tempo vocês acham que vocês conseguem fazer isso aqui para mim? Mais rápido possível. Ah, vamos supor que era 8 horas. Eles vão fazer em 5, 4. Você vai surpreender. Começa a fazer. Eu sempre vou na produção, porque esse marceneiro, ele fica mais na fábrica, né, fabricando. Aham, E aí eu falo assim, esse móvel aqui, fulano, você consegue entregar, por exemplo, você consegue fazer ele até que dia? Porque eu falo com ele assim, porque eu preciso marcar com o cliente dias antes. Eu isso, não posso chegar para ele amanhã e falar assim, amanhã o pessoal vai montar seu móvel aí, não posso. isso. Eu tenho dias, né, para programar ali com o cliente. Aham. Aí sempre vira, por exemplo, se é na segunda, um exemplo, né? Ah, acho que até na quinta-feira dá pra ir. Mas você consegue fazer até na quarta? Eu vou marcar com ela, pode marcar com ela até na quarta? Não, vou dar um jeitinho aqui. Então, assim, se você espremer, sai. Você Então, já, eu sempre jogo com ele um dia a menos, sabe? aham. Ele já tá com isso na cabeça. Ele já tá com isso na cabeça. Mas, ainda assim, ele consegue fazer mais rápido. De repente, você pode pensar, se for interessante, aí a gente pode ver isso agora ou mais para frente, falar com eles assim, ó, se vocês conseguirem reduzir o tempo de produção em X, eu consigo dar 0,5% a mais para vocês, de alguma coisa. Porque aí a gente faz o cálculo na planilha, entendeu? Porque também não adianta reduzir de um lado e aumentar do Entendi. outro, né? Porque às vezes eu vou querer que eles fazem mais rápido, mas eu vou ter que pagar hora extra. É, Porque aí, aí, igual essa semana mesmo, desde semana passada que eles estão fazendo hora extra. Então, a folha de pagamento que eu fechei, que eu peguei hora extra deles no mês passado também, né? Foi bem considerável para esse mês de abril. sim, por causa disso. Então, assim, às vezes, né, tem que ver essa questão também, É. Tem que porque ir dosando. como a gente paga a hora extra, então vai decidir na mesma coisa ali no valor. É, Verdade. e aí teria que ser 100 horas extra. Essas metas, né? Quando forem, se forem feitas esses projetos assim, é para entregar sem fazer hora extra. Que é o desafio, Sim. né? Desafio de gente grande. Mas assim, então, de forma geral, você já faz. Mas tenha certeza que se um dia você precisar montar alguma coisa em tempo recorde, a sua equipe vai te surpreender, mesmo sem fazer hora extra. Porque a gente é assim, é ser humano, ser assim, sabe? Ele não tem jeito. Mas a gente pode pensar nisso mais pra frente, assim, né? Uma coisinha. Aham. Eu vou começar a trabalhar o psicológico deles. Fechou, meu bem. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou te enviar essa planilha, vou aumentar a quantidade Tá. de pessoas trabalhando lá, porque seu projeto pode variar mais tempo, e vou te mandar. E aí, troca uma ideia com o Gustavo sobre, né, sobre essa planilha, assim, acho que vai ser legal para ele dar uma olhadinha. Se precisar de mim, pode me falar, me ligar, ou quiser trazer ele na reunião, igual você falou, fica à vontade, Tati. Porque aí, Tá. como ele vende, é bom ele ver, né, Ele tem que enxergar esse lado também, isso aí. para ele entender também, porque às vezes ele tá achando que tá lucrando muito e É, não tá. é. Na hora que você sair da reunião, você fala assim, nossa, tem que ver o que a Juliana me mostrou ali desse projeto. Faz assim pra ele. Aí pergunta para ele, quantos mil que você acha que a gente embolsou? Pergunta para ele. Vamos ver, Ai, ai. Eu quero até ver mesmo. né? Vê a resposta, depois você me conta. E aí Vou. a gente vai ver os números gerais semana que vem, tá bom? Tá. Então tá. Beleza. Ó, gratidão pelo encontro de hoje. Obrigada. Acho que deu para a gente dar uma clareada. E vou te Eu que mandar a agradeço. planilha e a gente vai conversando durante a semana. Se tiver dúvida para preencher alguma coisa lá da outra, você me fala, Tá. tá? Beleza. Então tá, meu bem. Obrigada mais uma vez, tá, Tati? Eu, eu que agradeço, viu, Ju? Imagina, tem alguma dúvida? Tem Foi alguma. muito bom. Deu para esclarecer mais Dá para ter as uma. coisas agora. Na hora que você tem o número, você fala assim, não, agora eu sei o que que eu tenho que fazer, né? Verdade. Então tá.
Então, E a minha meta hoje é não ter muitos clientes, é ter poucos clientes qualificados e com lucro. perfeito, perfeito. Isso aí. Porque, afinal de contas, você entrega um serviço diferenciado. E quem trabalha por valor tem poucos clientes, Tati. Por quê? Porque é algo escasso. Se é algo escasso, Você acredita que Gustavo atendeu um cliente, atendeu um cliente ontem, e ele falando, aí pela conversa eu falei com o Gustavo, você não é cliente para nós. já Aí o Gustavo falou assim, não, mas aí eu conversei com ele, pessoal, se você está à procura de preço, infelizmente, desculpa até te falar assim dessa forma, mas não é com a minha empresa que você vai fazer. Agora, se você está em busca de valor, perfeito, aí é com a gente mesmo. perfeito. Aí a pessoa falou assim: não, é porque eu já tive tanto problema com marcenaria que agora eu não tô olhando o preço mais, realmente tô olhando né, a questão do valor ali em si. Ah, que Então, assim, até pela conversa da pessoa, você já capta se vale a pena você perder tempo ou não. Eu já demite ali mesmo. exatamente. E é tão bom se posicionar assim, Tati, sabe? Porque assim, Verdade. você se posicionar é a melhor coisa. Não, deu certo, deu, não deu, toca e vai. E você fala com muita verdade. Não tem como a outra pessoa se enxergar. Igual você falou, você enxerga se a pessoa está sendo recíproca ou não. Ó, meu preço é X. Sabe, como cliente, isso é ótimo de ouvir. Falei assim, não, é realmente ali eu sei que eu vou conseguir o que eu quero. Hoje, talvez eu não consiga o valor, mas se eu precisar, eu sei que ali. Igual você falou, eu tenho muita Sim. gente que fala, meu sonho era fazer com vocês, mas no indício, vocês entregam valor, entendeu? Então, assim, tenha certeza, o trabalho de vocês é assim, é o que eu já te falei. É uma empresa que, sabe, vocês trabalham clientes, vocês fazem toda a estrutura de atendimento personalizado. Ô, Tati, o que vocês fazem é muito diferenciado. Eu já trabalhei com outras marcenarias, igual eu te falei. E assim, eu tenho clientes lá no banco mesmo, tem clientes que já fecharam marcenaria. Eu sei da realidade, não é fácil. Eu conheço Né, dois não. que fecharam marcenaria. Um deles fez a consultoria comigo. E assim, é muito desafiador. E É. é no detalhe. E vocês têm o controle da empresa, e é isso que eu te falei, sabe? Sai dessa reunião aqui hoje, assim, com a consciência que vocês estão fazendo muito, o máximo possível, com o mínimo de recurso. Porque vocês tiveram grandes desafios. Então, além de fazer o máximo possível, vocês estão aumentando a equipe, estão construindo o negócio de vocês. Então, assim, são coisas que às vezes a gente esquece, ou a gente nem percebe Sim. que está fazendo, A sabe? gente tá tão assim no automático, né, que você vê só, às vezes, só o lado ruim da história. Você nem percebe a grandeza do que vocês estão fazendo, sabe? E manter todo mundo empregado, pagar em dia, tá? Eu tenho cliente, meu É bem, difícil. paga em dia de reza, sabe? Então, assim, de verdade, tenho orgulho do trabalho que vocês fazem aí, porque é espetacular, sério mesmo, Né? tá? Obrigada, Ju. É bom a gente ouvir isso, né? Porque às vezes a gente tá tão ligado no 320 ali que você fala assim, ah, tem que pagar isso, tem que pensar nisso, tem que. No Eu tal dia vai vencer isso, e aí você fica só sou. no automático ali e esquece, né, das outras coisas. Então, assim, é muito bom. Ah, que bom. Então, ó, beijo pra você, tudo de bom. Beijo, com Deus. Deus abençoa, viu? Bem, daqui a pouco eu te mando a planilha. Eu vou só pôr para carregar o vídeo no YouTube e te mando. Eu vou te mandar até às 20, porque eu tenho, ó, desculpa, até às 22, que eu tenho um outro cliente agora às 20. Tá, não, tranquilo. Então tá. Beijo, um abraço, Gustavo. Beijo, com Deus. Com Deus, tchau. Tchau.